Olá, muito bom dia para você. Os planos de saúde terão que oferecer consultas e sessões ilimitadas com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A determinação da ANS começa a valer em 1º de agosto. Daqui a pouco tem mais detalhes e você vai ver também. A obra da MGC 354 está prestes a ser concluída e trânsito é liberado. Moradores de Areado cobram melhorias no serviço oferecido pela CEMIG. Falta de médico em posto de saúde do Guanabara surpreende pacientes. Roteiristas de Patos de Minas preparam o lançamento de curta-metragem de animação. Estas e outras informações no 30 Minutos, que já está no ar. As obras para recuperação de trechos que cederam na MGC 354 entre Patos de Minas e Presidente Olegário estão prestes a serem concluídas. Os motoristas devem ter atenção, pois o trânsito ainda está lento. O trecho da rodovia na região do Alto Paranaíba foi um dos mais prejudicados pelas chuvas que assolaram o país no início do ano. A interdição dos quilômetros 152 e 156 da MGC 354 ocorreu no dia 10 de janeiro pelo DR. E de lá para cá, quem transitava pelo local, de Patos de Minas com destino a Presidente Olegário, deveria utilizar 2 desvios abertos às margens da rodovia. Já quem fazia o percurso contrário precisava entrar num desvio providenciado pela Prefeitura de Presidente Olegário na saída do loteamento Santa Bárbara, que além de íngreme, aumentava a viagem em cerca de 500 metros. A previsão do DR para a conclusão das obras do asfalto aqui da MGC 354 era de 90 dias. Entretanto, apenas um semestre depois o local foi liberado, mas no entanto as obras ainda não foram totalmente concluídas. Quem passa pelo local ainda se depara com máquinas e trabalhadores do DR que estão construindo um muro de arrimo para evitar eventuais deslizamentos de terra. O trânsito ainda é lento nos locais onde a obra está sendo finalizada e os antigos desvios ainda existem e estão bloqueados apenas por cones. Também falta pintar as faixas de sinalização no asfalto e reconstruir acostamentos e possíveis muretas de proteção. Enquanto a obra não é finalizada, o ideal é que os motoristas fiquem atentos. Já aqui no 30 Minutos você vai ver que moradores de Areado cobram melhorias no serviço oferecido pela CEMIG. Falta de médico em posto de saúde do Guanabara surpreende paciente. Moradores do distrito de Areado reclamam do serviço prestado pela CEMIG. Segundo eles, há anos a prestação deste serviço não é adequada, apesar de já terem feito muitas reclamações junto à companhia. No chuveiro, a água não esquenta direito. Na sala, essa é a segunda televisão comprada pela família da dona Neuza. Sem contar que a dona de casa também já perdeu geladeira e máquina de lavar por causa dos picos de energia que ocorrem no sistema da CEMIG. Dá pique, né? E de repente queimou. Uma geladeira? É, uma geladeira, minha máquina e minha televisão. E aí, você suspeita que tenha sido essa energia da CEMIG? Eu acho que sim. A energia está muito fraca aqui, sabe? No Areado é muito escura as ruas e tá muito ruim a energia. A escuridão das ruas também é outra reclamação dos moradores. De acordo com esse aposentado, as luzes dos postes não funcionam direito. Chega pouca energia por aqui à noite. A rua fica bem mal iluminada demais e outra coisa, criança trafegando para baixo, para cima, fica um perigo, né? Que essa estrada aqui passa muito carro, né, chefe? Passa muito carro aí, e aí é um perigo até para as crianças, né? Mas muitas das vezes liga, um empurra para o lado, né? Fala que é a prefeitura que é obrigada a trocar as lâmpadas, né? Mas nós não temos respaldo de nada, não. A comunidade já entrou em contato com a CEMIG, que, segundo eles, teriam transferido a culpa do problema no fornecimento de energia para a prefeitura. A prefeitura culpa a CEMIG pelo problema. E a gente paga iluminação pública, né? Iluminação pública, você vê, tá o olho da cara também. Então, eu acho que podia partir do prefeito ajudar nós aqui, porque nossa comunidade está isolada. Liga na CEMIG, mas não resolve. Da prefeitura eles falam o quê? Da prefeitura também, eu acho que sim, o prefeito devia dar mais uma olhadinha, né, pra gente aqui na roça.
Há muitos anos que nós temos esse problema em toda a região leste de Patos de Minas, não só aqui no distrito do Areado, mas os distritos que estão depois do Areado, como é o caso de Major Porto e Bom Sucesso, a situação é mais grave ainda. Bom Sucesso, por exemplo, a energia é muito inferior à nossa aqui. A nossa chega em torno de 90 volts nas nossas casas, né? Entre 90 e 100 e pouquinho. E o ideal seria 127 no mínimo, né? E Bom Sucesso, ela chega a 80 volts, que não funciona quase nada na verdade. É uma situação dramática realmente, a CEMIG sabe disso, nós já oficializamos a CEMIG várias vezes e nós entendemos que dependemos aqui na região de uma subestação para que possa ampliar a produção de energia elétrica e que possa abastecer melhor toda essa região. Pois é, em nota, a CEMIG informou que o fornecimento de energia para o distrito de Areado e região está normal e, portanto, não procede a informação de perturbação no fornecimento de energia elétrica. Caso haja algum dano, segundo a companhia, deve ser registrado o pedido de análise pelos canais de atendimento. A CEMIG esclareceu ainda que a iluminação pública é de responsabilidade das prefeituras municipais, tanto a manutenção quanto a expansão do serviço. Mais reclamação de posto de saúde e sem médico, né? Em Patos de Minas. Pois é, um paciente que precisou marcar retorno na UBS do Guanabara foi surpreendido com a falta do profissional. Geraldo Vilaça realizou exames de glicose, colesterol e outros testes de rotina para um check-up que havia solicitado semanas atrás na unidade de saúde de família do bairro Guanabara. Porém, foi surpreendido ao retornar para marcar a avaliação. Eu cheguei aqui hoje de manhã para fazer o agendamento de uma consulta, para mostrar o resultado do exame, né? O exame médico qual a secretaria tinha liberado, já estava em mãos o resultado. E a segunda atendente aqui do PSF disse para mim que o médico estaria de férias e só depois do 17 de agosto que eu teria acesso a essa consulta. O autônomo agora terá que aguardar 36 dias para ter os exames avaliados. Eu fico assim meio preocupado porque devido ao exame que eu fiz sobre diabetes, a glicose ali, né? E se eu preciso de insulina, se eu preciso de algum medicamento, eu vou ter que esperar 36 dias, que eu sou autônomo, eu não tenho plano de saúde, lógico, por isso eu procurei aqui o PSF e infelizmente vou ter que aguardar até dia 17 de agosto para retornar à consulta para me ver o relatório médico, né, o que vai ser feito. Preocupado com a situação, Geraldo solicitou ajuda à reportagem da NTV em busca de que algum médico substituto seja contratado antes que o efetivo retorne das férias. É um absurdo, a Secretaria de Saúde deveria estar olhando isso com carinho, porque hoje é eu, amanhã tem mais pessoas, eu creio hoje também teve mais pessoas que procurou aqui e também está passando por essa situação. Né? Deveria olhar assim com carinho, porque um médico não pode faltar num PSF. Se ele saiu de férias, tem que ter outro para substituir ele, porque a empresa sempre tem um funcionário que substitui o outro. É direito do médico tirar férias, claro, lógico, ele tem o direito de tirar férias, mas assim, a prefeitura poderia estar olhando com carinho esse lado aí para ter um para substituir, né? Não deixar a gente assim no vácuo, vamos dizer assim, aguardando aí 36 dias para um retorno. A Prefeitura de Patos de Minas ainda não respondeu sobre o motivo da falta de médico e qual a orientação para os pacientes. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos tem giro de notícias e com a equipe quase completa, a Amoré quer fazer amistosos antes da estreia na segunda divisão do Campeonato Mineiro. Nunca foi tão importante cuidar da sua imunidade como agora, né? Então nós precisamos nos proteger e por isso trago o melhor aliado que você pode ter em tempos tão difíceis, é o Cronovit Imune, um suplemento alimentar rico em vitaminas C, D, E, selênio e zinco, que vai ajudar a fortalecer as defesas do organismo, te deixar sempre pronto, viu? O Cronovit Imune ajuda a manter a sua energia, reforça a imunidade sem precisar pagar mais caro por isso. Então vá até a Drogaria Cristina mais próxima a você, diga que viu o Cronovit Imune aqui no 30 Minutos e ganhe desconto de R$30 na compra de 3 caixas. A linha completa, Cronovit, você só encontra na Drogaria Cristina. São 4 filiais em Patos de Minas para melhor lhe atender. A proteção e o cuidado que você precisa, Cronovit Imune tem. Drogaria Cristina cuida mais de você. Olha, vamos a um giro de notícias e o que é manchete mais falado nesta terça-feira. A Agência Espacial Norte-Americana apresenta nesta terça-feira mais imagens obtidas pelo telescópio espacial James Webb. A NASA diz que as imagens revelarão visões sem precedentes do universo. A primeira imagem do aglomerado de galáxias, que fica a 4 bilhões e 600 milhões de anos-luz,
foi divulgada em evento na Casa Branca, que contou com a participação do presidente norte-americano Joe Biden nesta segunda-feira. Segundo a Bloomberg, o euro, moeda única europeia que começou a circular há 20 anos, alcançou pela primeira vez a paridade com o dólar nesta terça-feira. O euro tem enfrentado desvalorização devido a uma possível crise de energia que pode levar a Europa à recessão. E o dólar segue valorizado diante as especulações de que o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, aumentará as taxas de juros. O dólar comercial abriu a terça-feira cotado a R$ 5,37 e o euro a R$ 5,39. Continuam as investigações contra o anestesista Giovanni Quintela Bezerra, preso em flagrante por estupro durante uma cesariana em um hospital de São João do Meriti, na Baixada Fluminense, no último domingo. A polícia vai analisar a gaze que ele usou para limpar a boca da mulher após o ato e foi recolhida pela equipe médica. Os remédios utilizados para sedar as pacientes também foram apreendidos. O vídeo foi feito por um grupo de funcionários do hospital ao desconfiar do comportamento do médico em 2 cesarianas anteriores. A Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou o fim da limitação de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Isso significa que os planos de saúde terão que oferecer cobertura ilimitada para pacientes com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial da Saúde. A determinação começa a valer a partir de 1º de agosto deste ano. O rompimento de um cabo de aço pode ter sido a causa do problema na barca Viking, que parou e deixou 8 feridos durante a Expomonte em Monte Carmelo no último domingo. A perícia da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros constataram que a estrutura metálica do brinquedo tinha sinais de corrosão e ferrugem. O atacante atleticano Givanildo Vieira de Souza, o Hulk, recebeu na noite desta segunda-feira o título de cidadão honorário de Minas Gerais, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado. Hulk escreveu nas redes sociais da felicidade e orgulho em receber a honraria e brincou que, além de paraibano, agora também é mineiro. O Mamoré está com o time quase completo para disputar a 2ª divisão do Campeonato Mineiro. A intenção do técnico Paulo César Catanossi é realizar alguns amistosos antes da estreia para começar com o pé direito a temporada. Agora nós estamos praticamente com todos aí já, né? Faltando apenas um atleta a apresentar na segunda-feira. Ele está em competição. E juntar todos, né? E procurar já ir formatando a equipe. Essa semana nós já vamos partir para o lado tático, né? Lado de posicionamento, trabalhos mais intensos, né? Principalmente na parte de formatar a equipe, né? E nós esperamos que para a estreia nós podemos estar aí 70%, 80% numa condição ideal para poder estrear bem. Patos é uma cidade distante, né? Então existe o problema também de custos, né? Para esses jogos treino. E eu gostaria de fazer assim com times profissionais realmente, entendeu? Mas a intenção é nós treinarmos bastante, né? E procurar o máximo possível aproveitar esse tempo de treinamento para poder formatar a equipe e estrear bem. Pois é, tomara, né? A estreia do Mamoré na 2ª divisão do Campeonato Mineiro é no dia 6 de agosto contra o Paracatu. O jogo será em casa. Em instantes aqui no 30 Minutos, você vai ver que roteiristas de Patos de Minas preparam o lançamento de curta-metragem de animação. Mês de julho já começou e você ainda está sofrendo com as ausências dentárias? Olha, você sabe que a Oral Sim é a clínica mais indicada de Patos de Minas e região. Pois está na hora então, né? Chegou a sua hora de abandonar as antigas próteses e começar um novo ciclo em sua vida. Mas para isso você precisa dar o pontapé inicial. Então o Dr. Victor tem um recado para você. Olá pessoal, bom dia! Aqui é o Dr. Vitor Hugo da Oral Sim, Patos de Minas. E hoje eu quero conversar com você que está me vendo agora e está na hora do almoço, está almoçando, mas não está comendo o que gosta. Você que faz muito tempo que não come aquela carne assada, não come aquele torresminho gostoso. Ó, eu tenho uma notícia para você. Aqui na Oral Sim nós somos especialistas na parte de implantes dentários.
e nós podemos resolver essa situação. Você que usa dentadura ou aqueles antigos rotes e está perdendo os grandes momentos da sua vida por conta das ausências de dente, venha para o Oral Sim, venha ter todos os seus dentes de forma fixa, pessoal. Olha que bacana, sem aquele céu da boca que tanto incomoda, não deixa sentir o gosto de nada. E para isso é muito fácil. Pega o telefone agora, diz que no 3812-4300, eu vou repetir, 3812-4300 e venha para a clínica mais indicada de Patos de Minas e região. Pessoal, não tem jeito. Tradição é tradição e tradição é Oral Sim Patos de Minas. Estamos na Avenida Brasil Centro, número 981, em frente à Unimed. Então, não perca mais tempo. Pega o telefone agora, agende a sua avaliação e venha aproveitar as condições especiais do mês de julho. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e aguardo por vocês aqui. 2 jovens de Patos de Minas tiveram a ideia de criar um curta-metragem de animação contando uma história que vai divertir crianças e adolescentes. O projeto ainda deve ser concluído no ano que vem. O responsável por criar a história é o Lisandro. Foram vários anos imaginando o curta-metragem, que agora está prestes a se transformar em um pequeno filme em desenho. Esse curta que a gente está fazendo aqui é num universo que eu criei, que se passa numa cidade fictícia que se chama Itajaci, que é uma cópia deslavada de Patos de Minas. Aí nessa história a gente vai acompanhar a história da Laila e da Clara. A Laila é uma garota introvertida que gosta de viver na cabeça dela. Ela prefere ler um livro do que dizer oi pro vizinho dela. A Laila acabou de se mudar para Itajaci, como uma introvertida que acaba de entrar num local totalmente novo, ela não quer sair do quarto dela, ela não quer interagir com ninguém. Mas então ela acaba encontrando a Clara, que é praticamente o oposto dela, ela é extrovertida, ela conhece todo mundo, ela é bem mais para frente. E aí a Clara meio que adota ela e as duas criam essa amizade. O responsável por criar as animações é esse publicitário, que é amigo há 13 anos do Lisandro. Apesar de ser um trabalho muito grande, quando você vê a história final completa, tipo, você vê a animação já com a história que você consegue organizar, tudo se encaixa, sabe? É na casa do Eric que toda a magia acontece. Pela supervisão do Lisandro, o projeto vai saindo do papel e ganhando vida. Eu sempre fui apaixonado por animação, por arte, e quando eu trabalhei como publicitário, eu não tinha tanta liberdade direta de fazer ilustrações e animações de personagens. O curta-metragem ainda não tem data certa para estreia. Isso porque eles precisam de mais apoio para terminar o trabalho. Ainda faltam muitos detalhes para serem introduzidos no curta. Eu acredito que até março, fevereiro do ano que vem a gente tem o curta completo, mas a gente ainda tem... Eu preciso terminar de escrever o roteiro completo, esse roteiro precisa passar por um tratamento, o Eric precisa fazer o storyboard do roteiro, a gente precisa fazer a animatic, a gente precisa fazer o clean-up, precisa colorir tudo bonitinho, precisa ter a música, precisa ter os dubladores. A intenção dos amigos é apresentar o trabalho para que muitas pessoas possam conhecer a história e se divertir. Eu prometo um tempo divertido, uma história que vai passar a cultura e a vivência que o patense tem. Essa coisa de ser caloroso, essa coisa de ser amigável, essa coisa de gostar de onde vive. Você sabe o que é adoção legal? Bom, nos últimos dias o tema foi amplamente discutido depois do caso de Clara Castanho. Mulher que foi estuprada e resolveu entregar o bebê para adoção, né? Todo o processo é assistido pela Justiça. Eliane é mãe adotiva de 2 filhos. Um tem 13 anos e o outro 17. A professora conta que os adotou quando eles tinham apenas 2 e 6 anos. Foi amor à primeira vista após uma visita na Casa da Acolhida, uma entidade de apoio a crianças em risco social de Patos de Minas. Foi uma visita informal que eu fiz à casa e surgiu um diálogo muito gostoso entre nós. Descobri que eles eram órfãos e que estavam para adoção. Então entrei no processo, né, para apadrinhar primeiramente, na época isso era permitido.
A Juliana também é mãe adotiva. Quando ela fez a adoção, era casada com outra mulher e se tornou destaque nas manchetes por ser o primeiro casal homoafetivo do estado de Minas Gerais a adotar uma criança. Quando eu tomei conhecimento do nascimento dele, eu procurei o Ministério Público, procurei o Conselho Tutelar e tive a confirmação da entrega legal. Então ele estava à disposição do Judiciário para uma futura adoção. A adoção legal pode ser feita na justiça. Além de ser um ato de amor, a adoção e entrega legal ajuda na construção de famílias e quebra o preconceito estrutural. Essas pessoas passam um processo de seleção que tem que comprovar documentalmente algumas condições, comprovar a condição, né, de criar, educar, acompanhar a formação da criança ou do adolescente e as questões pessoais, né? A pessoa não ter processo, não ter envolvimento em crime, coisas desse tipo. Esse cadastro obedece a uma ordem rigorosa de antiguidade no cadastro. No caso da adoção, o processo é mais demorado. Quando há entrega legal, o processo, além de ser mais rápido, garante o crescimento da criança já em uma nova família. Quando iniciado o processo de destituição, caracterizado uma situação de quase irreversibilidade da situação, busca-se a aproximação já da criança ou do adolescente com a família que pretende adotá-lo. É comprovado cientificamente, através de pesquisas e testes, que a criança ela tem uma perda cognitiva. A cada ano de acolhimento institucional, ela tem uma perda cognitiva correspondente a praticamente 4 meses. Então, seria 1/3, né, do seu desenvolvimento, especialmente naquela primeira infância, que vai até os 4 anos. Para ajudar famílias que desejam adotar, a Eliane e a Juliana possuem um grupo de apoio. Tem interesse da adoção? Façam seu cadastro. Dentro do Cadastro Nacional, elas vão passar por um curso de preparação, vai ter toda uma orientação. E além da orientação do Judiciário, ela tem o nosso grupo, né? O Grupo de Apoio à Adoção Alecrim, que dá todo o suporte na comarca de Patos de Minas para todos os casais cadastrados. Com essa, 30 minutos fica por aqui, mas volta amanhã, às 11h30 da manhã. Eu te encontro logo mais no NTV News, às 7 da noite. Quem está chegando para ficar na sua companhia é Gui Boaventura. Salve, Gui, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Achei que você ia falar Hal. Não é? Quase. Filme de faroeste antigo. Os índios. Hal. O Gui, semana aí decisiva para a Copa do Brasil, hein? Hoje tem Cruzeiro e Fluminense, jogo muito difícil para o Cruzeiro, né? Encarar um time de Série A. O outro jogo ficou 2-1. O que você palpita nesse jogo aí? Mas é o jogo de volta aqui, né? É em Minas. Então, eu acho que o Cruzeiro tem plena condição de virar esse placar. Mesmo porque a diferença é de apenas um gol. Cruzeiro ganhar de 2-0, e eu agora sou cruzeirense, né? Tenho que torcer para o Cruzeiro. Né? Mas se o Cruzeiro ganhar de 1-0, de 2-0, de 1-0 vai para os pênaltis, né? A decisão. Se ganhar o jogo, a coisa vai para a sorte, né? No 1-0. Se ganhar de 2-0, e tem competência para ganhar de 2-0. Do Fluminense, sim, tem. Embora seja um time bem treinado, o Fluminense, né? Mas bem treinado. Não é um time, sabe, de ponta, imbatível, sabe? Se fosse jogar contra o Palmeiras, o Corinthians, ou até mesmo o Flamengo, sabe? Eu até ia falar, olha, é perigoso. Contra o Atlético, perigoso. Vou falar em Flamengo, a situação parecida de placares, porque Flamengo e Atlético se enfrentam nessa quarta-feira, dessa vez no Maracanã, hein? Da Atlético. A classificação da Atlético. Superior? Tem mais time o Atlético hoje. Um time mais certo, né? É mais time do que o Flamengo. O Flamengo tem muitos jogadores bons, mas é mais time. E tem jogador no Flamengo jogando só com a camisa, né? O Gabigol só joga com a camisa. O Arrascaeta joga um jogo bom, joga 3-4 mediano, sabe? Então, tenta o Vitinho não tá se dando bem. Tá naquela fase que nada dá certo, né? Contra o Corinthians foi assim, fez gol contra, inclusive. O Pedro entra, faz um caminhão de gols, não coloca o cara como titular do time, para preservar o Gabigol. Não, sabe? É um negócio que não dá para entender. Pois é, por falar em 2-1, o Bahia e Atlético Paranaense também ficou 2-1 e eles decidem hoje. Quem passa? Palpita aí, quem passa? Né? Atlético Paranaense. É mais time. O jogo vai ser em casa, do Atlético Paranaense. Em casa o Furacão não perde fácil, não. Tá jogando bem, tá bem treinado, tá bem armado.
Filipão conseguiu, sabe, um jeito do time jogar, que o time está se dando bem, então dá Atlético. Já que a gente está nessa vibe, e o clássico Corinthians e Santos, na quarta-feira? Da Corinthians. Corinthians? Da Corinthians. Se perguntar pro Corinthians se vai dar, foi 4-0 também, né? Mas o placar foi largo, né? Mas dá Corinthians no jogo. Eu acho que dá Corinthians no jogo. O Corinthians... Tá melhor. Se não ganhar de um placar magro, empata o jogo. Porque o Corinthians é um time muito fechado, marca muito. Time hoje que sabe marcar, sabe jogar, saindo lá de trás no contra-ataque. O jogo dele é só esse, né? Mas é um time duro de bater. A gente começou falando do Cruzeiro. Paulo Pezzolano declarou ontem que quer que o Cruzeiro jogue e ganhe todos os campeonatos, mas que a Copa do Brasil não é a prioridade é voltar à Série A. Ele não tá errado, né, Gui? Não tá, não. Embora a Copa do Brasil dê um dinheirinho bom pro Cruzeiro. Se bem que, eu que ia falar, tem dinheiro envolvido nessa questão da Copa do Brasil, eu acho que isso aí é para tapear o coveiro, né? Mas... Também. Mas o foco do Cruzeiro é o Campeonato Brasileiro, que está mais ou menos encaminhado já, né? Acho que o Cruzeiro não perde essa classificação para a Série A de jeito nenhum. Então, eu acho que está mais ou menos encaminhado, o time está seguro, está fazendo os jogos seguros, apesar de ter perdido a última, né? Perdeu. Mas é um time que está seguro. Time que, sabe, que joga o trivial, tem um esquema de jogo bacana e vai dar tudo certo aí. Campeão do primeiro turno. Enfim, é uma sequência boa aí. É uma sequência boa. Criou uma gordurinha bacana. E daqui poucos jogos o Cruzeiro garante a classificação, você pode ter certeza, antecipadamente. Agora com o apoio e a torcida de Gui Boaventura. Sim, agora eu estou torcendo pro Cruzeiro, agora eu sou cruzeirense, desde pequenininho. Desde que o Cruzeiro jogava com Raul, Pedro Paulo, William, Procópio e Neca, Piazza e Zé Carlos, Natal, Tostão, Dirceu e Hilton Oliveira. Passando também por aquele time da década de 70, que foi um time bacana, que tinha Nelinho na lateral, era Raul, Nelinho, Darcy Menezes, Moraes, Darcy Menezes e Vanderlei. Que memória. Piazza, quem que jogava? Piazza, Eduardo e Dirceu. O Dirceu saiu naquela época também, na década de 70 saiu de lá. Mas jogava Piazza, Dirceu, Eduardo e Dirceu, jogava Roberto Batata, Palhinha, né, e Joãozinho pela ponta esquerda. O que mais você quer? Joãozinho. Joãozinho. Jairzinho foi jogar nesse time. Jairzinho. Jogou no meio nesse time, né? Então, formou o time ali no meio de campo. Tinha um tal de Tostão já nesse time aí, não? Nesse aí o Tostão já tinha saído. O Tostão já tinha ido pro Vasco da Gama, né? Mas... era um belo time. Tinha o Palhinha, pô. Entrou no lugar do Tostão para ser centroavante do Cruzeiro. Jogou demais. O Palhinha é antigo, né? O Palhinha saiu do Cruzeiro, foi pro Corinthians, fez história, grande artilheiro do futebol brasileiro. Bacana demais. Conheço pouco essas coisas, mas tá tudo certo. Ainda se lembra de algumas coisas, né, Gui? Ainda lembro. Lapso de memória. Pois é. Outros assuntos, nós dois na bancada do News logo mais às 19. Estaremos lá com você. Até. Tá bom? Até mais.